vamos falar um pouquinho sobre regra de 3. O que é uma regra de 3? São problemas que são resolvidos através de proporção. Proporção. Quando se fala em proporção, eu já tenho que ter em mente a regra fundamental, a propriedade fundamental da proporção, que me diz que em qualquer proporção o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou vice-versa. A regra de 3, pessoal, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser simples, como tem aqui, ou composta, tá? A gente vai falar um pouquinho agora sobre cada uma. Quando é que uma regra de 3 é simples? É muito tranquilo, pessoal. Quando ela tem apenas duas grandezas. Duas grandezas. E essas grandezas, minha gente, elas podem ser de dois tipos. Diretamente ou inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. Tranquilo? Então elas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais, como na regra de 3 composta. Só que a diferença é que a regra de 3 composta ela tem mais de duas grandezas, certo? E para isso nós precisamos primeiro entender o que são grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Ora, como é que duas grandezas são diretamente proporcionais? Simples, mentalize. Quando que acontece com uma, acontece com a outra. Ou seja, se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Se uma grandeza diminui, a outra também diminui. Diretamente proporcionais. Um exemplo claro de diretamente proporcionais, duas grandezas diretamente proporcionais, é distância e tempo. Distância e tempo. Veja só, na regra de 3, nós vamos usar umas setas de orientação para resolver os problemas. Então, quando elas são diretamente proporcionais, as setas estão no mesmo sentido. As duas para cima ou as duas para baixo. No caso, a regra de 3 simples, porque só tem duas grandezas. Mas isso serve para simples ou para composto, tá? Setas no mesmo sentido, grandezas diretamente proporcionais. Isso está dizendo que o que acontece com uma acontece com a outra. Veja só, quanto mais longe eu for, mais tempo eu vou gastar. Quanto mais próximo eu for, menos tempo eu vou gastar. Então, o que acontece com uma, acontece com a outra. Tranquilo? Quando é que elas são inversamente proporcionais? Inversamente proporcionais. O próprio nome já diz, inverso. Inversamente proporcionais, inverso. O que acontece com uma, acontece o contrário com a outra. Ou seja, um exemplo claro, velocidade e tempo, pessoal. Velocidade e tempo. Veja só, vamos raciocinar aqui junto. Quanto mais rápido eu for, menos tempo eu vou gastar. Quanto mais lento eu for, mais tempo eu vou gastar. Então, sempre ao contrário. Então, isso significa que as nossas setas de orientação vão estar em sentidos contrários, certo? Se uma está para cima, a outra está para baixo. Se uma está para baixo, a outra está para cima. Lembre, daqui a pouco a gente vai resolver algumas questões. Lembre, seta para cima ou seta para baixo não significa que aumentou ou diminuiu. Vai depender da variável que você vai comparar. O que é que você tem que mentalizar? Setas no mesmo sentido, grandezas diretamente proporcionais. Setas no sentido contrário, grandezas inversamente proporcionais. Ok? Lembrando que a regra de 3 pode ser simples, quando tem duas grandezas, e composta quando tem mais de duas grandezas. Já já vamos fazer alguns exercícios para vocês fixarem melhor, beleza? Então, ficou claro que é uma regra de 3. São problemas que a gente resolve através de proporção.
Ela pode ser simples, quando tem duas grandezas, ou composta, quando tem mais de duas grandezas, tá? As grandezas podem se comportar de que maneira? Ou diretamente proporcional, ou inversamente proporcional. Quando é que elas são diretas? Quando o que acontece com uma acontece com a outra. Quando é que elas são inversas? Quando elas acontecem o contrário. Quando uma aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. Beleza, pessoal? Valeu. Vamos só apagar aqui o quadro para resolver alguns exemplos. Pessoal, voltamos para fazer um exemplo sobre regra de 3 simples, ok? Para a gente fixar o que a gente viu da explicação. Vamos para o exemplo. Uma editora utiliza 3 máquinas para produzir 1.800 livros em um certo período. Tranquilo? Quantas máquinas serão necessárias para produzir 5.400 livros no mesmo período? Então, o período aqui é o mesmo, não vai interferir no nosso problema, ok? Veja só, o que é que nós temos que fazer? Primeiro, pessoal, nós temos que identificar quais são as grandezas desse problema. Olha aqui, nós temos máquinas, deixa eu fazer de preto aqui, máquinas, a primeira grandeza, máquinas, e a outra grandeza, livros, máquinas e livros. São as duas grandezas que nós temos, máquinas e livros. Muito bem, feito isso, qual é o próximo passo? Colocar cada valor na grandeza correspondente. Então aqui, ó, nós temos aqui, uma editora utiliza 3 máquinas para produzir 1.800 livros. Tranquilo para todo mundo? Em um certo período. Quantas máquinas? Olha o que é que o problema me pergunta. Quantas máquinas? Pessoal, prestem bem atenção. Tudo que eu não conheço em matemática, eu posso atribuir uma variável. Se eu quero encontrar a quantidade de máquinas, é porque eu não conheço. Então, eu posso atribuir uma variável qualquer. Geralmente, nós usamos x ou y, mas isso não interfere, tá? Mas lembre, tudo que eu não conheço em matemática, eu posso atribuir uma variável. Então, o problema diz, quantas máquinas, não sei, serão necessárias para produzir 5.400 livros. Esse já é o segundo passo, onde você está bem pertinho de concluir a sua regra de 3. Agora vamos olhar. Professor, por onde é que eu começo? Pessoal, preste atenção que eu vou dizer a vocês. Eu sempre vou colocar a minha primeira seta de orientação na grandeza que tem a variável. Ah, professor, mais uma vez me disseram que eu tenho que colocar essa seta sempre para cima. Não, a primeira da variável você escolhe ou para cima ou para baixo, tá? A da variável. Agora a outra vai depender do que o problema pede. Se ela vai ficar no mesmo sentido, significa que ela é diretamente proporcional. Se ela vai ficar no sentido contrário, significa que ela é inversamente proporcional, tá? Mas vamos começar aqui, na grandeza que tem a variável, eu vou colocar a seta para cima. Interfere se eu colocar a primeira para baixo? Não, como eu já falei, não interfere em nada. Agora vem o principal momento da regra de 3. É aquele que você vai perguntar ao seu coração, e o seu coração vai lhe responder. Veja só. A gente vai comparar cada grandeza com a da variável. Como aqui é uma regra de 3 simples, eu só tenho a grandeza livros. Então você vai colocar o seu coração nessa pergunta, porque o seu coração vai lhe dizer se ela é direta ou inversa. Como? Da seguinte maneira: se aumentar uma e aumentar a outra, diretamente proporcional. Se diminuir uma e diminuir a outra, diretamente proporcional também. Agora, se uma aumenta e a outra diminui, ou uma diminui e a outra aumenta, inversamente proporcional. Então vamos lá, vamos perguntar aqui ao nosso coração. Pessoal, galerinha, se 1.800 livros eu preciso de 3 máquinas para produzir, você vai perguntar ao seu coração. Coração, para produzir 5.400 livros,
eu vou precisar de mais ou de menos máquinas? Aí o seu coração vai dizer, mais. Por quê? Porque eu vou produzir mais livros. Então, vê só, para 1.800 livros eu preciso de 3 máquinas. Para 5.400 livros eu vou precisar de mais máquinas produzindo. Por quê? Porque o problema também diz que é no mesmo período. Então eu vou ter que ter mais máquina para produzir. Tranquilo? Aí agora vamos aqui. Essa grandeza livros aumentou de 1.800 para 5.400. Essa grandeza máquinas também vai aumentar. Eu não sei quanto, é o que eu quero descobrir, tá? Então, olhe bem, se aumentou aqui e vai aumentar aqui também, elas são diretamente proporcionais. A minha seta fica no mesmo sentido da primeira grandeza da variável. Setinha para cima, ok? Lembra que eu disse a vocês que a gente resolve a regra de 3 através de proporção? Então vamos montar a proporção. Primeiro, a grandeza da variável, 3 está para x. Assim como, vê só galera, presta atenção. Se elas são diretas, eu escrevo a razão do jeito que está aqui, 1.800 está para 5.400. Qual é a diferença? Se essa grandeza fosse inversa, eu teria que inverter a razão. Tranquilo? Como ela é direta, eu escrevo a razão do jeito que está aqui. Aí agora, proporção, propriedade fundamental, mais uma vez. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou vice-versa. Mas antes, vamos fazer uma coisa aqui importante, simplifica 2 zeros do numerador com 2 zeros do denominador. Tranquilo? Então eu já vou ter 18 sobre 54. E 18 e 54, todos dois são múltiplos de 9. Então eu vou simplificar os dois por 9. Como é que vai ficar aqui a minha proporção? 3 está para x, assim como 18 dividido por 9 é 2, 54 dividido por 9 é 6. Ok? Aí eu olho aqui, professor, 2 e 6 ainda dá para simplificar por 2. Dá, vamos simplificar os dois por 2, simplificando por 2. Então, o que é que eu vou ter agora? Prestem atenção. Eu vou ter aqui, 3 está para x, assim como 2 dividido por 2 é 1, e 6 dividido por 2 é 3. Pronto, acabou o meu problema, pessoal. Só voltando aqui na simplificação. Lembre da propriedade fundamental. Uma fração não se altera quando multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Então, eu estou encontrando aqui, quando eu simplifico, uma fração equivalente, ok? Por isso que a gente pode simplificar. Voltando para a questão. Aplicando a propriedade fundamental, multiplica em forma de x. Produto dos meios, então, 1 vezes x igual ao produto dos extremos, 3 vezes 3. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo, então qualquer coisa multiplicada por 1 é ela mesma. 1 vezes x é x, 3 vezes 3 é 9. Ou seja, quantas máquinas nós vamos precisar para produzir 5.400 livros no mesmo período? 9 máquinas. Beleza, minha gente? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Vou só apagar o quadro para a gente fazer uma regra de 3 composta. Valeu! Fala, pessoal! Estamos de volta com um exemplo agora de regra de 3 composta. Nós acabamos de fazer de regra de 3 simples, agora vamos para a regra de 3 composta. O que é a regra de 3 composta? Para a gente recapitular. É aquela que possui mais de 2 grandezas. E essas grandezas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vamos dar uma recapitulada na memória. Diretamente, o que acontece com uma, acontece com a outra. Ou seja, se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui. Inversamente, o próprio nome já diz, inverso. Se uma aumenta, a outra diminui. Se uma diminui, a outra aumenta.
Beleza? Vamos para o exemplo agora. Olha só. 10 operários, eu já marquei aqui as grandezas, tá? 10 operários constroem um muro de 18 metros em 8 dias, trabalhando 9 horas por dia. Então, quais são as grandezas que nós temos? Operários, olha só, operários, metros, dias e horas. Ok, pessoal? O que é que nós vamos fazer? Colocar os valores correspondentes abaixo de cada grandeza. Então, no começo diz, ó, 10 operários constroem um muro de 18 metros, trabalhando 8 dias, 9 horas por dia. Tranquilo para todo mundo? Tranquilinho, ó. 10 operários constroem um muro de 18 metros, trabalhando 8 dias, 9 horas por dia. Vamos para o problema. Então, quantos dias? Olha o que é que o problema quer saber. Quantos dias? Aí lembre daquele detalhezinho, tudo que eu não conheço em matemática, eu atribuo uma variável. Então, tudo que eu não conheço, eu chamo de x. Quantos dias? Ó, x, tá? 8 operários, vou só completando as colunas. 8 operários demoram para construir 20 metros de muro, trabalhando 10 horas por dia. Então, tudo que a gente precisa para o problema já está aqui. Todas as grandezas e os seus respectivos valores. Vamos olhar. Professor, como é que eu vou fazer a composta? O mesmo processo da simples, pessoal. Como, professor? Começando por onde? Pela grandeza que tem a variável. Vamos colocar a setinha de orientação para cima ou para baixo? Tanto faz. A da variável, tanto faz. Beleza, professor, isso aí eu aprendi. Mas agora, como é que eu vou comparar 4 grandezas de uma vez? Você não vai comparar de uma vez, pessoal. Você vai comparar separadamente, cada grandeza com a grandeza da variável. Preste atenção nisso. Cada grandeza com a grandeza da variável. Ah, professor, eu posso comparar operários e metros? De jeito nenhum. Porque aqui não tem variável em nenhuma das duas. Então você não pode comparar operários e metros. Eu posso comparar metros e horas? Também não. Separadamente, cada grandeza com a da variável. Beleza? Então vamos lá. Eu vou começar comparando horas e dias. Por enquanto eu esqueço isso aqui. Então eu vou fazer como se fosse uma regra de 3 simples. Pergunte ao seu coração. Pergunte. Seu coração vai lhe responder. Coração, faça desse jeito. Coração. Se trabalhando 9 horas, eu preciso de 8 dias para realizar determinada tarefa. Se eu aumentar para 10 horas, coração, eu vou precisar de mais dias ou menos dias? O seu coração vai dizer, menos. Aí você vai perguntar, por que, coração? Ele vai dizer, porque você está trabalhando mais tempo durante o dia. Compreendeu, minha gente? Ó, se eu trabalhava 9 horas, eu precisava de 8 dias para determinado serviço. Agora eu trabalho 10 horas. Ora, se eu vou trabalhar mais tempo durante o dia, eu vou gastar menos dias para cumprir determinada tarefa. Aí o que é que a gente tem que ver? Olha só, a grandeza horas aumentou de 9 para 10. Aumentou. A grandeza dias vai diminuir a quantidade de dias. Então, ó, se aumenta uma e diminui a outra, inversamente proporcional. Então, essa minha seta em horas fica no sentido contrário à da variável. Ah, professor, aumentou e a seta é para baixo? Não tem nada a ver. A seta é apenas para indicar se a grandeza é direta ou inversa. Se elas estão em sentidos contrários, elas são inversas. Beleza? Comparei horas, agora eu esqueço horas. Eu vou comparar metros e dias. Vamos lá, galerinha, raciocinando. Se para construir 18 metros eu gasto 8 dias, se eu quero construir agora 20 metros, eu vou precisar de mais dias. Concorda comigo? Então aumentou aqui e vai aumentar aqui. Se aumentam as duas, diretamente proporcional. Setinha de orientação no mesmo sentido da variável. Perceberam que eu estou comparando cada grandeza separadamente com
a grandeza da variável, beleza? Agora vamos para a última grandeza aqui. Operários e dias. Eu esqueço metros e esqueço horas, que eu já comparei. Operários e dias. Veja só, pessoal. Se eu tenho 10 operários, eu gasto 8 dias para realizar uma determinada tarefa. Tranquilo? Só que agora eu só tenho 8 operários. Em vez de 10 pessoas trabalhando comigo, eu vou ter apenas 8. Ora, quantos dias eu vou precisar para realizar essa tarefa? Mais de 8 dias ou menos de 8 dias? É lógico que eu vou precisar de mais dias. Por quê? Porque eu tenho menos gente trabalhando comigo. Tranquilo? Então, olha só. O que é que aconteceu aqui em operários? Diminuiu de 10 para 8. O que é que vai acontecer em dias? Eu vou precisar de mais dias. Então, se uma diminui e a outra aumenta, inversamente proporcional. Setinha para baixo. Pronto. Essa é a pior parte, que não tem nada de ruim, porque você pergunta ao seu coração e ele lhe responde. Agora vamos para cá, vamos montar. Lembra que eu disse lá no comecinho da aula que regra de 3 são problemas resolvidos através de proporção? Vamos montar a proporção. Ah, professor, mas eu tenho 4 grandezas. Como é que eu monto? Simples, pessoal, simples. Primeiro, a grandeza da variável. 8 está para x. Beleza. E as outras 3, professor? Você vai apenas fazer o produto, a multiplicação dessas 3 razões. Agora tem um detalhe crucial. Memorize. Quando a grandeza for inversamente proporcional, eu tenho que inverter a razão. Inverter. Aqui nós temos 2 grandezas inversas, então vou inverter as duas. Vê só, começando por operários, ela é inversa a dias. Então eu não vou escrever 10 está para 8, eu vou escrever 8 está para 10. Multiplicada por metros. Metros é diretamente proporcional a dias, então eu escrevo normalmente 18 está para 20. Multiplicada pela última grandeza, horas, é inversamente proporcional a dias. Então, vou inverter a razão. 10 está para 9. Acabou o problema, minha gente. Agora é só aquelas simplificações e fazer as continhas. Vamos começar simplificando aqui, ó. Presta atenção comigo, todo mundo comigo aqui, ó. Lembre que a propriedade das frações me permite simplificar o numerador de um com o denominador da outra, quando eu tenho multiplicação, tá? Então, ó, eu vou simplificar um 0 daqui com um 0 daqui. Olha que coisa linda, em vez de 10 eu vou ter 1, em vez de 20 eu vou ter 2. Tranquilo? Eu vou simplificar o denominador daqui, que é 9, com o numerador daqui, que é 18, porque eles são múltiplos, certo? Eles são múltiplos de 9, então eu vou simplificar aqui por 9 e aqui por 9. Vê só, vamos fazer a primeira parte. E eu vou simplificar aqui 8 e 2, numerador de um com denominador da outra, por 2, ó, por 2. A gente ainda vai fazer mais simplificações, tá? Eu vou só concluir essa aqui. 8 está para x. Agora eu vou ter isso aqui, ó. 8 dividido por 2 é 4, que está para 10, vezes de 18 dividido por 9 é 2, que está para 1, que é 2 dividido por 2, vezes 1, que está para 1, porque 9 dividido por 9 é 1. Olha como a simplificação diminui as nossas contas. E eu ainda vou simplificar aqui, ó, 2 e 10 por 2. 2 e 10 por 2. Ou eu poderia simplificar 4 e 10 por 2, que dava a mesma coisa. Então, nós temos agora, vamos trazer para cá. Presta atenção, tá, pessoal? 8 está para x, assim como 4 está para 5, que 10 dividido por 2 é 5, vezes 2 dividido por 2 é 1. 1 que está para 1, que multiplica 1 que está para 1. Olha, presta atenção. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 é 1. E 1 dividido por 1 é 1. 1 vezes 4 quintos é 4 quintos. Então, isso aqui para mim, ó,
Um K, um B e um os. Acabou-se. O que é que sobrou? 8 está para x, assim como 4 está para 5. Aplicando, deixa eu só ajeitar esse símbolo. Aplicando a propriedade fundamental da proporção. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, eu tenho isso aqui, ó. 4x igual a 8 vezes 5. O 4 está multiplicando, eu vejo que ele é múltiplo de 8. Então, eu vou passar para lá dividindo. Se você não quiser, não tem problema. Faça assim, ó. 4x igual a 40. X, tudo que está multiplicando no primeiro membro, vai para o segundo dividindo. 40 dividido por 4. Então, x é igual a 10. Acabou o nosso problema. Ou seja, quantos dias eu vou precisar para fazer essa outra etapa do muro? 10 dias. Resposta: 10 dias. Ok, minha gente? Essa é a regra de 3 composta. Espero que tenha ficado claro. Se não tiver, deixa a sua dúvida aí nos comentários. Valeu? Um abraço do professor João e até o nosso próximo vídeo. Valeu, vamos estudar, minha gente.